paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia é composta de duas palavras, laos, significando leigos, laicado ou povo comum, e diceia, que pode ser traduzido por costumes ou opiniões. A igreja em Laodiceia vive o tempo dos costumes e opiniões dos leigos, leigos da graça ou do conhecimento das Escrituras. Há duas tendências na igreja de Laodiceia. Observe. Formalismo se aplica a todo aquele que busca o conhecimento sem ter a graça e a revelação do Espírito Santo. Esta pessoa se torna presunçosa e orgulhosa no saber. Não há nada que os outros sabem que possam ensiná-la. Não obteve a plenitude da verdade. Não busca aprofundar na palavra de Deus com humildade e reverência, mas sim com o único proveito de satisfazer a carne, cultivando a sua vaidade e o seu intelecto, usando esta pretensa sabedoria para contenda e expressão de superioridade. Outra característica e tendência da igreja de Laodiceia é o fanatismo, que se aplica a todo aquele que abandona qualquer conhecimento, relegam a Bíblia, ficando vulnerável às heresias e opiniões ensinadas por outros. Esta pessoa não cresce no conhecimento da palavra de Deus, podendo possuir a graça, mas não o conhecimento. Exageram muitas vezes, embasando em seus costumes aprendidos de doutrinas e opiniões contrárias às Escrituras. Amados irmãos, na Epístola Paulina aos Colossenses, capítulo 1, verso 10, diz: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Em 2 de Pedro 3,18 também diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você pode ler em Lucas 2,52. Crescer em estatura nos mostra que ele começou com tenra idade, de pequeno. Lembra que, com 12 anos apenas, Jesus ensinava aos doutores da lei. A responsabilidade de se ter o Espírito Santo e crescer no conhecimento da palavra de Deus é o limiar de nossas vidas, assim como os alicerces devem ser edificados em Cristo Jesus, a rocha inabalável. Os laodicenses, infelizmente, não são dosados na graça e no conhecimento. Ou uma ou outra tendência é o que eles têm demonstrado. Então só puderam experimentar o gozo de Filadélfia, o seu amor, a sua sabedoria em Deus e não permanecer nela. O que o Senhor disse a Laodiceia? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém quer dizer que assim seja, é a forma de selar, de confirmar, de determinar. Irmãos, este Amém é Jesus, a testemunha de todo o plano de Deus desde os tempos eternos. O princípio da criação de Deus, porque um dia ele seria concebido, gerado pelo Espírito Santo. Tudo isso determinado pela presciência de Deus, que sabe de todas as coisas antes que aconteça. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A temperatura que Deus nos quer é quente, com fogo do Espírito Santo, não é frio. Mas o desejo do Senhor é que, estando frio, possa esquentar, pois toda baixa temperatura pode se esquentar e experimentar o calor do Espírito. Se estivermos frios, devemos experimentar o calor. Se estamos na temperatura certa, estamos quentes, mas nunca a mornidão. Toda coisa morna nos provoca vômito. Hoje você toma algo frio, gelado até, como água, suco, refrigerante, sorvete, etc. Toma também algo quente, como café, chá, um chocolate, um leite, etc. Mas o morno não dá para descer, não é mesmo? Traz indigestão, náuseas, cólicas, etc. O morno é algo que deixou a sua baixa temperatura, experimentou a alta e se esfriou novamente. Alguém que conheceu e desprezou o conhecimento adquirido. Esta pessoa adquire resistência,
assim como moléculas de água que após a fervura se esfriam. Estas moléculas não esquentam com facilidade como as que estavam em seu primeiro estado. Irmãos, é terrível. O Senhor não tolera nada morno. É prejudicial à vida da igreja. A igreja do noivo é o corpo da sua cabeça. Este corpo tem que estar são por inteiro. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Se o corpo é espiritual, devemos ser guiados e aquecidos pelo Espírito. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O desejo de Deus é que vistas de valor, que tenha preço e apreço, para que seja resgatado. Vista de vestiduras brancas, que são os nossos atos de justiça. Só a igreja veste de vestiduras brancas. Ela é a noiva. Não sem roupa como uma meretriz, não mostrando as suas vergonhas, mas como noiva para o dia de núpcias com seu noivo. O colírio para a unção dos olhos é a sua limpeza. Enxergando melhor, pode discernir a situação atual de sua vida. Irmãos, Laodiceia também não continua a linha da ortodoxia dos apóstolos. São aqueles que possuem conhecimento vão. Eles não têm a vida e são autossatisfeitos, autoexaltados e presunçosos. Aí surge uma pergunta: qual ministério é Laodiceia? Qual é o movimento? Irmãos, como Filadélfia, Laodiceia nasce nos corações, podendo manifestar sua característica em denominações inteiras, como seitas que se desenvolvem no egoísmo, nas heresias, no formalismo, no fanatismo e etc. Nos corações dos orgulhosos e presunçosos, independente de sua agremiação religiosa. Onde você estiver, ou será Filadélfia ou Laodiceia, que Tiatira e Sardes possam ser Filadélfia e brilhar na verdadeira luz de Cristo. O pai disciplina o filho que ama, deve ser zeloso e arrepender-se. Hebreus 12, versículo 11 e 13 diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, nós temos a responsabilidade de, em nossas vidas, edificarmos exteriormente, ou seja, andando com sabedoria para com os que são de fora. A vida exterior é a expressão da vida que torna Cristo conhecido a outros. O arrependimento é o primeiro passo para obter o perdão. Devemos dizer: sou todo ouvido, meu Senhor. Entra no meu aposento, ceia comigo, e eu cearei contigo do pão que permanece para sempre. Tem vencedores em Laodiceia? Sim, tem vencedores. A estes lhes será dado lugar no trono de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, tanto quanto Filadélfia, Laodiceia é encontrado nos corações das pessoas, dos crentes de hoje, que são orgulhosos, presunçosos, soberbos, independente de qual agremiação religiosa eles pertencem. E pode se desenvolver no ministério todo. Você já viu aqueles ministérios exclusivistas? Só eles salvam? Só eles é que têm o batismo correto? Se você for para lá, você tem que se batizar de novo. Então, professam coisas próprias de seitas, professam heresias e excluem todos os outros evangélicos do mundo. Outros colocam fardos pesados, sendo que os mandamentos do Senhor não são penosos.
fazem um pacote como os judeus cristãos da época queriam fazer para que os gentios pudessem tolerar. E Paulo veio destruindo esse muro da separação religiosa entre gentios e judeus. Então, estas pessoas de Laodiceia, que têm a característica de Laodiceia dentro do seu coração, podem estar em qualquer lugar. Aqueles que defendem a sua denominação, a sua placa, o seu rótulo, são pessoas fanáticas muitas vezes e outras que estudam para cultivar o intelecto e expressar superioridade sobre os outros irmãos. Não devemos ser assim, devemos limpar o nosso coração, não sermos orgulhosos, não soberbos, não legalistas e não fanáticos, mas sermos Filadélfia, onde estivermos, para que a verdadeira luz de Cristo possa irradiar em nós e sermos exemplo para a Igreja do Senhor, a Igreja Universal, e aonde nós pormos nosso testemunho possa irradiar luz e ser sal da terra. Que todos nós e que a Igreja de Laodiceia possa ser Filadélfia. Agora, dentro dos ministérios cuja tendência está demonstrada como Laodiceia, existem pessoas sinceras, muitas vezes na ignorância, e que nós não podemos julgar. Isso é muito importante de se dizer aqui nesse estudo sobre as igrejas. Por isso tem vencedores em Laodiceia. Sim, tem vencedores em Laodiceia. E a estes lhes será dado lugar no trono de Jesus. Que todos possam ser Filadélfia e resplandecer a verdadeira luz de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.